Olá, amigos. Nós vamos dar início ao estudo da obra Sexo e Destino. Então, é uma alegria poder contar com vocês. Esse é o primeiro momento, né? Um momento de conhecer um pouco sobre a obra, relembrar algumas coisas sobre a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é o título dessa coleção composta por 13 obras, basicamente. E eu vou, então, expor com vocês essa continuidade de ideias, lembrando que aqui é apenas um breve momento de apresentação da obra, né, do contexto em que ela está se tratando, para que a gente possa conversar a respeito no próximo encontro online. Nesse momento, nós vamos analisar um pouco do contexto, né, dos autores, que no caso seria o autor, né, o espírito que dita, mais os espíritos que estão psicografando, os personagens. Então, um parâmetro geral dessa obra para que a gente possa pensar um pouco a respeito de como se trata, de como é desenvolvido as temáticas, a temática da vida, né? Porque ali o que a gente tem nada mais é do que a nossa vida, né? De ontem, de hoje, e por que não o estudo do que seremos, né, a partir desses movimentos. Então, é bastante importante essas reflexões, a gente pode considerar isso um grande caminhar com irmãos experientes que estão compartilhando conosco essa experiência, né? Muito bacana. Então, a obra que a gente vai desenvolver tem essas capas de edição e esse título. Tem algumas outras, né, porque ela foi publicada há um certo tempo, então as repetições, as múltiplas publicações foram tendo capas diferentes. Nesse curso, basicamente coordenado por mim, Thaís de Oliveira e o Cláudio de Oliveira, muitas aulas estaremos aí nessa troca, nesse encontro, quando possível, com convidados, né? Então, nesse momento de introdução, é interessante a gente perceber num conceito geral que essa obra, primeiro, sendo publicada em 1963, tendo aí sido ditada pelo espírito André Luiz, que já vem há um certo tempo aí contribuindo, né, desde então, psicografado pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? Então teve uma escrita básica a quatro mãos do ponto de vista dos reencarnados, né? Mas a gente sabe que ditado pelo espírito André Luiz e toda aquela influência, aquela educação espiritual que ele já foi recebendo para disponibilizar para nós esse tipo de conhecimento que já está mais avançado, né? Se a gente pensar que esse espírito veio lá no primeiro momento com a obra Nosso Lar, o que ele relata, o que ele vai passando para nós depois com as outras, a gente já está falando de um André Luiz com mais evolução, né? Mais esclarecimento do ponto de vista espiritual e, obviamente, podendo trocar conosco isso. Então, houve uma parceria dos médiuns. Isso é interessante, né? A gente já esbarra aí no termo mediunidade há um certo tempo. Então, conhecer um pouco sobre esse trabalho em equipe, né? Quer dizer, mais que um produzindo, obviamente requer uma sintonia com a espiritualidade maior, de uma forma estável. Quer dizer, você consegue ter o básico para manter a disciplina, né? Para manter o padrão vibratório, a concentração, tudo que é necessário para que a obra não se perca. Imagina que lá no meio tivesse alguma deturpação, algum desvio, né? Ou retirada de texto por egoísmos aí. A gente teria um recorte e provavelmente um corte dessa sintonia com a espiritualidade e pararia o trabalho, né? Então, quais as parcerias que esses espíritos fizeram juntos? Eu digo Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino, que é essa que nós estamos aqui estudando, e desobsessão. Então, 4 obras
que eles tiveram a experiência da parceria no trabalho mediúnico. Muito interessante, né? Para quem passa pela experiência do trabalho mediúnico, já sabe que sozinho há sempre uma série de perguntas e questionamentos que a gente faz quando está no trabalho. Será que sou eu? Será que é do outro? Será que eu estou, né, recebendo realmente as informações, as ideias corretas? Será que eu estou passando aquilo que de fato estou ouvindo? Enfim, imagina isso em termos de trabalho em equipe, né, numa dupla, por exemplo. Então, tem que ter mesmo a confiança, a credibilidade, a fé, né, a disciplina, o envolvimento fluídico necessário para que se estabeleça uma coerência de ideias, de narrativa, né, de linguagem que mantenha uma lucidez espiritual. Então, é aí que vem realmente a veracidade do trabalho. Como tema principal, já o título aborda, sexo, características e as consequências dele. Né? Então, aquilo que é tido como natural na vida terrena, mas conhecer do ponto de vista espiritual e saber das consequências a partir disso. Então, essa é a demanda, vamos dizer assim, que eles vêm atender. Eu digo eles, toda essa complexidade espiritual que a gente abordou no começo. Né? Então, o mau uso e o bom uso disso. Como se dá? Né? Quais são as construções, os conhecimentos, as relações que vão surgindo a partir daí. Então, na primeira parte da obra, ela vem com 28 capítulos, né? A primeira parte, os 14 primeiros, né? É o Valdo Vieira, que faz a psicografia. Ele conta a história de 2 grupos familiares. Nós somos 2 famílias. São 2 grupos familiares, né? Que usaram mal essa questão da sexualidade. Então, o sexo ali não teve a sua, vamos dizer assim, o seu equilíbrio nas ações, nos pensamentos, nos sentimentos envolvidos. E aí o que a gente tem é um complexo grande familiar, no contexto do Rio de Janeiro, né? Então, portanto, dentro do terreno brasileiro, né? E tem aí acompanhamentos, né, de 3 espíritos desencarnados. Tá? Então, a gente tem aí o irmão Félix, que é um espírito mais esclarecido, Pedro Neves, um grande trabalhador já na espiritualidade, mas aí a gente vai entrar depois nas observações de como as coisas se dão, né? E André Luiz, que vem lá de nosso lar, que a gente já sabe, né? 8 anos na região umbralina para poder se estabelecer, aceitar ajuda e poder então caminhar na espiritualidade. Então veja que o trajeto dele já é um exemplo dos cuidados, dos zelos que nós precisamos ter quanto à nossa reencarnação, quanto ao tempo de reencarnação, né? A percepção do quanto isso é sagrado para nós. E a segunda parte, a gente tem o Chico Xavier, né? O Francisco Cândido Xavier, fazendo a psicografia dos outros 14 capítulos. E aí a gente tem a apresentação dos institutos no plano espiritual, que são preparatórios para que não haja, né, para que haja uma organização, vamos dizer assim, de conhecimentos para evitar o máximo esses enganos que são cometidos aqui e que deixam, né, consequências por tempos grandiosos aí, para que as relações se façam de um modo reequilibrado e então haja os devidos perdões, né, exercícios de amor pleno, sem pedir, sem exigir, sem condicionar o outro aos seus desejos, aos seus preceitos e por aí vai. Então, isso é pelo esclarecimento mesmo. Então, há esses institutos na espiritualidade. Né? Será que a gente não deveria também organizar alguma coisa aqui na órbita terrestre, nesse âmbito de educação espiritual acerca da sexualidade? Então, essas são as ações, né, que o Espiritismo vem, por exemplo, trazer como uma possibilidade de ação aqui, educativa, né, do ponto de vista espiritual. E, obviamente, isso não diz respeito ao espiritismo, né? A gente sempre está atrelado à vida terrena no âmbito maior,
no exemplo de Jesus, né? Mas, como a gente tem essa condição no momento, façamos, né? Iniciemos isso para o nosso bem e para aqueles que convivem conosco. Dizem, né, pela espiritualidade, aí, orientações que vêm a respeito da obra, daquilo que foi observado no decorrer, que 34%, em média, né, claro, dos preparados por esses institutos na espiritualidade, aqui na condição terrena, repetem-se, né, nos mesmos enganos. Então, veja, não é o fato de fazer um curso, uma preparação que resolve a questão, como nós, né? Não vai ser a leitura única do livro que modificará as nossas ações, os nossos pensamentos, mas a partir destas reflexões, o estudo de nós mesmos e então os planos de ação para a mudança. Aí sim a gente pode dizer que vale muito a pena, né? É tido como um romance porque essa obra traz, né, uma narrativa em que há nomes fictícios, né, mas baseado em histórias que a espiritualidade de fato vem relatar, ou seja, não são historinhas criadas, mas com o consenso daqueles que são os envolvidos verdadeiros, um relato para nós, né? Como uma forma de trazer a partir daí uma história que faça com que nós possamos analisar nós mesmos e o nosso contexto. E nós temos registros históricos, dá para analisar o ontem também, e já dá para mais ou menos projetar o futuro daí para frente. Então é interessante esse tipo de experiência, porque traz à tona diversas formas de reflexões e de trocas, né? Então, ele mostra oportunidades de reconciliação e refazimento a partir das encarnações. Então, para quem pergunta, o que é que eu vim fazer aqui? Né? Exatamente isso. Aproveitar essa oportunidade de refazimento, né? De reconciliações, de aprimoramento espiritual. Essa é a nossa vinda, né? O nosso motivo aqui. Aqui eu coloquei um mapinha muito geral, né? Que não foi feito por mim, fica aqui já a dica, depois eu passo direitinho para vocês. Roteiro de estudos das obras de André Luiz, né? Então, num dado momento aqui, logo no início do estudo, ele coloca para nós esse mapinha para já facilitar o que é naturalmente possível da gente se perder um pouco. Porque na vida real é isso aí, né? Mas fazer o mapinha disso causa um estudo, né? Gera um estudo. Então é isso que ele já colocou para a gente, os personagens principais, para que a gente possa ter uma noção de como é que acontecem essas narrativas. Então, as instituições espirituais, quem está envolvido nela, as famílias envolvidas e as ligações entre eles, né? As ligações infelizes no presente, no passado, e aí ele coloca uma espécie de uma legendinha daqueles que são desencarnados, os vínculos, né? Os nomes na vida passada e os que são casados, para que a gente possa entender, então, no meio da narrativa, quem conhece quem está com quem é filho de quem, para a gente poder também entender as necessidades e as ligações que surgiram, estão no presente e apontam aí a necessidade de reencontro no futuro. Essa é a nossa vida, né? Nós somos assim. Nós temos relações de ontem, de hoje, e temos as que acontecerão, né, por necessidades daquilo que não foi devidamente realizado, né, dentro do hoje. Em dado momento, logo no início, vem a prece no limiar, né, que vem trazendo para a gente, de uma forma bastante esclarecedora, né? Palavras de Emmanuel, isso foi escrito em Uberaba, em 4 de julho de 63, essa parte pelo Chico, né? E as ideias a respeito disso são fundamentais, né? Primeiro ponto é quando ele fala que esse livro, olha só, ele vem como uma fotografia verbal das nossas realidades amargas. Olha que interessante.
né? Então, veja, é uma foto, né? É uma fotografia em forma de palavras daquilo que expressa a nossa vida real, né? Aquilo que é resultado das nossas ações. É para pensar, né? Porque durante a narrativa a gente vai acompanhando uma série de coisas. No exemplo de Jesus, e ele traz esse exemplo muito claramente por causa da temática, ele relembra aquela situação de Jesus na praça, em Jerusalém, lembrando que praça é sempre uma área de reencontros, de encontros, né? Para conhecer, toda a cidadezinha do interior ainda traz esse retrato, né? O coreto, as apresentações, os eventos, enfim, aquela parte é a principal, é onde a comunidade se reencontra. Jesus, no seu tempo ali, né? Mostra na praça uma situação em que é aproveitada, né? A situação é aproveitada para o ensinamento. Então, o que eles chamam na abertura de zeladores de Moisés, que eram os moralistas da época, né? Então, aí tem lá os acusadores, os escribas, os fariseus, que chegam trazendo uma moça que foi encontrada em adultério. Não é essa cena que é trazida? O que ele diz? Muito sabiamente aqui, Emmanuel coloca nas palavras da abertura. Ao cérebro embotado de preconceitos desses moralistas, né, da sociedade da época, não dava para dizer muito. Jesus tinha muito conhecimento, poderia ali dizer muito mais. Mas, pela caridade e amor ao próximo, que ele mesmo nos traz como ensinamento, é justo que seja dito à altura do que o indivíduo vai conseguir compreender, no mínimo, e pensar a respeito, mesmo que não faça imediatamente. Mas ali, olha o ensinamento. Né? Então, primeiro a lucidez espiritual de Jesus perceber esses outros e as suas situações espirituais. Fica isso já para a nossa vida. Né? Quando a gente sabe uma coisa, o mundo inteiro não sabe também. Né? Então, essa percepção que Jesus já ensina logo nesse momento. E ele diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Porque ele sabia que estava falando com espíritos da terra. Né? Nós temos uma série de questões aí a serem resolvidas. Né? Como nós poderíamos nos sobrepor ao outro e dizer: eu sou o dono do saber, portanto, eu vou dizer tudo que eu sei para você e você tem que sair imediatamente fazendo. E é essa ainda a base da educação. Ainda tratamos a educação dessa forma. Diga uma vez, você capta tudo e sai fazendo o que eu disse. Né? Então, outra coisa que fica para refletir sobre a questão da educação dentro de casa, na escola, na sociedade. E aí o livro, a introdução, né, começa ainda a trazer outras questões. Por exemplo, o ponto de Jerusalém, né, se você for buscar aí na história até agora, né, atualmente, ainda é uma região de muita disputa, né, pelos papéis religiosos, por toda aquela questão de tem que ser a capital do mundo, né, toda essa visão. Aquele ponto que foi Jerusalém, que seja, né, quer dizer, a presença de um espírito de luz, a representação da religiosidade, mesmo não questionando aqui, né, não vamos trabalhar com tudo que está atrelado a isso, mas a ideia de aproximação a Jesus, que seja para o mundo, né, quer dizer, que isso possa ser a referência para quebrar todas as fronteiras que a gente colocar em termos materiais, né? Então, que sirva para reflexão. As religiões, o materialismo, ele coloca aqui o materialismo e os valores morais, né? Quer dizer, do ponto de vista até hoje tratado, estamos muito presos ainda à materialidade. E colocando valores morais tal qual o material ou abaixo dele, né? Então, essa inversão tem custado para nós consequências muito sérias. E dentro do ponto de vista do sexo, isso está atrelado a uma série de questões materiais
né? Em outros tempos foi ainda mais, mas a gente tem ainda uma visão muito materialista do sexo e, por consequência, isso se carrega para o casamento, para as relações afetivas, família, né? E por aí vai. Então, todo tipo de corrente, de ideia, de desenvolvimento religioso, do ponto de vista terreno, não é pleno, né? Nunca se encerra em absoluto, está pronto e resolve as nossas questões. Então, esse ponto faz com que a gente respeite todas as religiões, entendendo que são sempre vieses, né? Modos diferentes de ver. Então, querer um domínio moral na Terra, seja uma pessoa para com outra, seja uma para várias, ao inverso também, não traz equilíbrio, né? Esse desequilíbrio, o transtorno no tempo é realmente prolongado na medida da evolução de cada um, né? Então, se formos falar especificamente da doutrina espírita, que é a qual nós estamos aqui pisando nesse solo, né, usando como base esta, em nome do Evangelho do Cristo, o que Emmanuel nos faz lembrar? A doutrina espírita vem para acerenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo. Por que ele relembra isso? Porque ele sabe que falar de sexo e falar do destino a partir daí pode nos causar algumas dores, algumas reflexões, algumas memórias. E ele já fala: isso nada é mais do que esclarecimento para acerenar, para comunicar de forma amorosa, né? Lembrando que isso é a base da nossa vida terrena, né? E não vamos falar de outras orbes, porque nos faltarão tempo e recursos nesse momento. Que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas outras, somos todos filhos de Deus. E nessa fraternidade que nos une como irmãos, nos amemos, né? É esse o grande preceito de falar sobre essa problemática, ou por essa questão, melhor dizendo, que muito nos acompanha, porque está na nossa essência, o amor. Né? Que o sexo é legado sublime. Nós vamos ver aí, nós vamos conversar ainda bastante sobre isso, portanto, não é um pecado, uma culpa, algo que nos atrasa. Atenção ao valor dele. Se bem usado, muito nos auxilia. Que o lar é refúgio santificante, é a união protetora e auxiliadora daqueles que recomeçam. Quantas vezes recomeçar na vida é difícil? Então, uma vida recomeçando é sempre difícil. Que sejamos bem recebidos, desejada a nossa vinda. Como é bom visitar alguém e saber que a pessoa está te esperando, não é? Então, como é bom chegar na Terra e saber que estão te esperando e que estão ao seu, com alegria, dispostos para a sua melhora, visando a sua melhora também, né? Isso é importantíssimo. Então, a doutrina também fala dessa relação amor e sexo, né? Colocando que plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um. E que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Então, aqui ele chama bastante atenção, né? Sim, amor e sexo, a relação profunda. E nessa relação, o mal ou bom uso nos chama a responsabilidade. Lá na consciência, nós temos as leis de Deus. E elas acusam, né? Nós sabemos o momento ou não que estamos fazendo algo certo ou errado. Então, essa responsabilidade vem na medida disso. Quando lesamos alguém ou alguém nos lesa, a confiança, a crença em Deus vai fazer com que, se lesamos, confiemos no Pai Criador, trabalhemos na reforma íntima e não faça mais o mesmo. Não foi o que ele disse para a mulher adúltera? Vai, não peques mais. E, se nos fizeram, perdoe e permita. Numa palavra não seria nem permita, mas conviva com a ideia de que o outro também melhorará, também alcançará um progresso, uma evolução. Né?
e que não é uma coisa única, mas é um contínuo. Há consequências dos erros cometidos, mas todos são amparados desde que aceitem a luz edificadora. Então, tem consequências daquilo que fazemos, claro. Mas não há uma criatura sequer que não receba o amparo. Portanto, o delinquente de ontem será o mensageiro redimido de hoje. E a gente vai ver isso na obra. Sexo e destino, então, tem aí dentro dos seus temas centrais algumas questões muito importantes. Sexo e destino, que já está no tema, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, homossexualismo, poligamia, divórcio, inibições físicas e crimes sexuais. Algum desses na atualidade? Só daí já dá a resposta da necessidade e da importância de uma obra como essa na nossa vida. Sendo assim, nós vamos começar uma sequência de estudos, capítulo a capítulo, sendo que no próximo encontro nós vamos debater essa introdução, capítulo 1, capítulo 2, aí com trocas, reflexões e muito estudo juntos. Até mais.